Olá, boa noite para você que está assistindo aí, talvez pelo Facebook, talvez está assistindo essa live gravada. A live foi ao vivo pelo meu Instagram, cadu.quirino, e ela também pode ser assistida lá pelo meu canal do YouTube, Cadu Quirino. Então, hoje a gente vai falar, eu vou falar para você sobre o antídoto para as dores do seu processo, talvez o processo que você esteja passando. Fica à vontade para assistir essa live. Verificando conexão, você está ao vivo, Instagram. E aí, Instagram, boa noite. Fala, João, boa noite. Beleza? Dessa noite aí. Instagram, avise aí os meus seguidores que eu estou ao vivo aqui. Olha quem entrou, minha irmã Camila. Tudo bem com você, Camila? Instagram vai avisando as pessoas que estamos ao vivo. Camila, eu sei que você quase não entra nas minhas lives. Seja bem-vinda hoje, acompanhe esse conteúdo. Vai ser legal para você. Né? Neiva, boa noite, Neiva. Vai chegando, vai se aconchegando aí do melhor jeito para você assistir. Ou também, se você quiser só ouvir, né? Depende, as pessoas são sinestésicas, as pessoas são auditivas, as pessoas são visuais. Depende, né, da sua melhor maneira de absorver tudo que está acontecendo no mundo exterior. É pelo toque, é pelo ouvido, é pela visão. Neiva, aqueles treinamentos lá, você lembra se você era sinestésica, auditiva, visual? Será que você lembra? Olha, Nana. A Nana eu sei que fica presente nas lives aí, por tabela do João. Eu sei que ela aparece aí, né, Nana? Então o Instagram tá avisando aí, o Instagram tá avisando que estamos online. Vocês que estão aí também, pode avisar as pessoas também. Sabe esse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó? Só clicar nele e mandar para todas as pessoas que você quer que assista essa live. Sabia disso? Auditiva, Neiva, é mesmo? Então, para você que é auditiva, eu deixo você deixar o celular. Deixo você deixar, foi punk, hein? Você pode deixar o celular do lado e só ficar ouvindo aí. Vai ser a melhor forma que você vai aprender. Oi, Ni. Seja muito bem-vinda, Ni. Eu tenho audiência hoje de Porto Velho, ó. Ni, Neiva. Muito legal. Ni, aviãozinho, lembra que a gente aprendeu? Clica nesse aviãozinho aí e manda para as pessoas virem participar dessa live. E começa a cair uma chuva em Goiânia, que legal. E aí, Facebook, bora começar? Bora começar, bora começar. Bora começar, gente? Bora começar conteúdo? Começando o conteúdo. Ó, tá vendo, ó? A audiência tá dupla aí, ó. Manda um oi pro Pedro aí. Fala, Pedro. Beleza? Vamos lá começar, gente. Então, o antídoto para as dores do processo. Caramba, né? Eu fiquei pensando nesse nome aí, o antídoto para as dores do processo. Porque eu sei, e por que eu sei que o processo gera dor? Porque eu já senti as dores de um processo. E talvez você também já sentiu algumas dores de alguns processos que você esteja passando. Eu já senti dores de vários tipos de processo. Então,
isso me dá uma certa legitimidade para passar para você talvez um antídoto para talvez não acabar com essas dores, mas minimizar as dores. Um abraço para ele também, viu? Ô Pedro, um abração para você, viu? Ó, joia. Então vamos lá, por que eu resolvi fazer essa live de hoje? O antídoto para as dores do seu processo. E eu já vou te revelar logo qual que é esse antídoto que eu quero apresentar hoje para você. Compromisso e comprometimento. E aí eu vou desenrolar essa história ao longo dessa live para te explicar como que o seu compromisso e como que o seu comprometimento vai amenizar talvez o que você está sentindo de dor, talvez de angústia, talvez de ansiedade no processo que você está passando, seja ele qual for na sua vida, ou talvez você já se prepare então para um processo que você está pensando em passar. Pode ser um treinamento, pode ser um curso que você está pensando em começar. Isso tudo é processo, isso tudo vai ter dor, tá bom? Bora lá então. E para vocês que já estão acostumados e para você talvez que ainda não está acostumado, vou contar a parábola de hoje. E para que serve a parábola? Vocês já sabem, a parábola serve para preparar a sua mente para receber esse conteúdo de hoje. É uma maneira muito bacana que eu acho, que funciona para mim e eu passo para frente porque eu acredito que pode funcionar para vocês também. Então vamos lá, hoje a parábola é do porco e da galinha. Vocês conhecem essa parábola do porco e da galinha? A parábola é a seguinte, a história é a seguinte. Numa fazenda aqui no interior de Goiás, chegou o fazendeiro certo dia lá e fez uma reunião lá, chamou o porco e chamou a galinha. E aí o que esse cara falou? Falei, olha, vocês, porco e galinha, vou dar um desafio para vocês. Durante as próximas 2 semanas, eu quero que vocês preparem o meu café da manhã. Se em 2 semanas vocês não conseguirem preparar um café da manhã diferenciado, o dia que vocês não conseguirem, eu mesmo vou preparar o meu café de novo. E aí vai ser bacon com ovos. Ah, o porco, nossa, bacon, a galinha, ovos, né? Já ficou meio assim, assustado e tal. Então vamos lá. O porco e a galinha aceitou o desafio. Bora pra cima então. Primeiro dia fácil, segundo, terceiro, acabou a primeira semana, tá? E o fazendeiro satisfeito, né? O porco ali bem compromissado em inventar cardápio, pensar em cardápio diferente, o que eu vou fazer para esse fazendeiro, a galinha contribuindo com algumas ideias e tal. Só que aí passou uma semana, passou 10 dias, e o que aconteceu? Começou a acabar as ideias do porco, né? O porco era a cabeça pensante ali da dupla com a galinha. E aí também foi acabando as ideias da galinha. Só que é o seguinte, o porco começava, cada dia que passava, ele começava mais cedo ainda a programação do café da manhã do outro dia. Porque ele precisava pensar mais, ele precisava criar novas ideias para poder fazer esse café da manhã diferente para o fazendeiro. Enquanto ele acordava mais cedo, cada vez ele estava se preparando cada vez mais cedo para fazer esse café da manhã. Ele via que a galinha já estava ali no terreno, ciscando ali, já não tinha muita coisa para fazer, e isso sobrecarregou o porco. Chegou um dia, pertinho de terminar o desafio de 2 semanas, oi mãe, minha mãe apareceu na live, essa live é especial. Dá um oi pra minha mãe, mãe, continua aí, vai ser legal, tá, essa live. E aí chegou aquele dia ali, perto de acabar as 2 semanas, o porco já estava pensando sozinho, já estava executando sozinho o café da manhã. Teve um dia que ele não conseguiu. Teve um dia que ele não conseguiu e o café da manhã não foi colocado na mesa do fazendeiro. O que aconteceu? O fazendeiro mandou matar o porco e mandou pegar os ovos da galinha. E aí eu te digo, o que você vai pensar dessa parábola com a live de hoje? Compromisso e consistência. Entre o porco e a galinha, me conta aí, quem que você pensa que foi o mais comprometido para preparar o café da manhã? Me diz aí, porco ou galinha? Enquanto eu tomo minha água com limão.
porco ou galinha? Qual foi o mais comprometido? Exatamente, o porco foi o mais comprometido. O porco, exatamente, o porquinho mais comprometido. E aí, sabe por quê que o porco foi o mais comprometido? Pensa aí, Nanda, quem foi o mais comprometido? O porco era o mais comprometido porque o bacon saía dele. O porco tinha que morrer para entregar o café da manhã. A galinha só precisava botar ovo, e aí a galinha começou, quando começou a acabar as ideias, ela começou aí procurar ciscar pelo terreno, começar a procurar as minhoquinhas dela ali, porque ela não ia morrer, ela não ia se sacrificar para entregar o café da manhã. Então, aí a diferença entre compromisso e só participação, talvez em um processo, talvez em algum projeto, a vida dele estava em risco. Exatamente. Então o porco foi o mais comprometido. Vamos lá começar então a entrar efetivamente no assunto de hoje. Você já está preparado para saber o quanto precisa ser o seu nível de comprometimento para você dar certo dentro do processo, dentro do seu projeto, dentro do seu sonho, da sua meta, enfim, do objetivo que você tiver. Por que você, quando está comprometido, eu vou começar com talvez de trás para frente. O seu comprometimento que você, o nível, aliás, de comprometimento que você der para você mesmo, ele vai ser muito mais forte quando você tiver pessoas que estejam apoiando você. Todos nós precisamos de apoio, todos nós precisamos de pessoas que estejam do nosso lado para dizer ali, olha, tá tudo bem, talvez num tropeço que você sofra, talvez num momento de baixa que você desanimou um pouquinho, é aquela pessoa que vem, olha, tá tudo bem, mantenha a consistência, mantenha a persistência que você vai chegar onde você quer. Então, primeira coisa, o seu comprometimento é muito mais forte quando você tem alguém do seu lado. E aí, engraçado, eu lembrei aqui, lembra que eu falei sobre resultado numa outra live? Acho que foi aquela live que eu fiz sobre encontrei o primeiro obstáculo, o que fazer. Que aí, mudando pensamento e mudando sentimento, você chega no seu resultado. Quando você tem pessoas que estão te apoiando no compromisso, no nível de comprometimento que você coloca para você mesmo, essas pessoas vão te apoiar independente dos resultados que você vai alcançar. Então, é muito importante, talvez o primeiro antídoto é você se cercar de pessoas com os mesmos princípios e valores que os seus, porque essas pessoas vão estar do seu lado, vão te apoiar, vão pegar na sua mão, talvez quando você cair, ralar o joelho, machucar, vão pegar na sua mão e vai falar, olha, vamos continuar caminhando, vamos continuar aqui na nossa jornada. Então, primeiro antídoto, se cercar de pessoas que têm os mesmos princípios e valores que os seus. Aliás, isso eu chamo de uma das chaves para blindar sua mente de possíveis eventos de injustiça. Eu não vou falar disso nessa live, pode ser que eu construa uma outra live, tá? Sobre sobre blindar a mente. Eu falei ciclo da autossabotagem porque são duas coisas, dois conceitos que estão intimamente ligados, tá? Autossabotagem com blindar a mente. Tati, muito bem-vinda, Tati. Acho que é a primeira vez, né, que você aparece na live. Chega junto, aproveita o conteúdo e aprende, absorve. É isso aí. Então eu falei, o primeiro antídoto, se cercar de pessoas com os mesmos valores e princípios que os seus. Olha, eu vou contar aqui um exemplo. Imagina uma pessoa que está solteira. Não, ao contrário, imagina uma pessoa casada. João, você que está casado, se você começar a andar muito com pessoas solteiras, cara, não é o seu ambiente. Essas pessoas que estão solteiras estão procurando outra coisa. Não que elas estejam erradas, tá tudo bem com quem é solteiro, tá tudo bem com o que elas estão procurando. Só que elas não estão procurando as mesmas coisas que você. Então, se você está cercado de pessoas que não têm, talvez no momento, tá, os mesmos princípios, os mesmos valores que você, vai dar ruim a história, vai dar ruim.
A Nana não vai gostar muito que você esteja no meio de pessoas solteiras. Então isso vai te afastar, talvez, do comprometimento que você tem, por exemplo, com a felicidade do seu casamento, com a felicidade da sua família. Isso acontece no ambiente corporativo também, pois uma pessoa está muito compromissada a melhorar a equipe dela, a trazer a equipe para o lado dela. Se ela se cerca de pessoas que não querem isso, o que vai acontecer? Primeiro que ela vai se sentir meio que aquela expressão peixe fora d'água. E aí pode ser que ela seja influenciada por essas pessoas que não querem engajar a equipe, talvez que querem construir uma carreira solo. Lembra da live que eu fiz sobre a águia e o ganso? Talvez se o líder ganso se juntar com um líderes águia, pode ser que ele se sinta meio desconfortável no ambiente. Os propósitos são diferentes, beleza, João? Então, é isso aí. Primeiro antídoto, né, que eu falei, se cercar de pessoas com os mesmos princípios e os mesmos valores que os seus, talvez com os mesmos objetivos também. Quando essas pessoas que têm esse mesmo pensamento te apoiam, você está cercado por elas, vai construir também um círculo de confiança muito forte. Então você confia nas pessoas e as pessoas confiam em você. E a confiança, pelo menos para mim, é um dos meus valores mais fortes. Isso pode te levar muito além do que você imagina. Beleza? Próximo... Entendeu até agora? Tudo ok? Próximo antídoto. Próximo antídoto é melhorar os fundamentos. Cadu, o que é fundamento? O que tem a ver fundamento? Eu, por exemplo, quando falo fundamento, eu lembro de esportes. Por exemplo, quando você vai aprender, sei lá, jogar futebol, aprender tênis. Lembrei de um esporte agora que eu pratiquei lá na minha juventude. Laila, seja bem-vinda, Laila. A live... Eu acho que eu já te vi outra vez uma live, não lembro. Mas enfim, continua aí para pegar esse conteúdo. O esporte que eu lembrei, alguns sabem, alguns não sabem, acho que a maioria não sabe, eu pratiquei taekwondo muitos anos da minha vida, taekwondo. E aí, eu até cheguei à faixa preta e tal. Lembra que eu falei ontem que meu mentor disse que a faixa preta é a faixa branca que nunca desistiu? Eu sei exatamente por quê, porque eu cheguei à faixa preta de taekwondo. Aí tá, vamos falar lá do taekwondo então. Aprender fundamento. Por que você tem que aprender fundamento? Por que isso é um antídoto para a dor do seu processo? Vamos supor, eu tô falando de esporte, né? Beleza. Quando eu tô na faixa branca lá do taekwondo, eu preciso aprender a base certa, a base no chão, a posição correta dos meus pés. Eu preciso aprender, o taekwondo ele trabalha muito com as pernas, é muito chute, então eu tenho que aprender de que maneira eu vou chutar. Primeiro eu aprendo como eu vou chutar, a posição do pé, o ângulo da perna, para depois eu aprender os chutes mais evoluídos, sei lá, aquelas rodadas muito loucas, que deu saudade agora, que eu dava aquelas rodadas muito massa. Então, você vai dar um soco, você tem que aprender como você fecha a mão, onde você vai concentrar sua força, se é na mão, se é no braço, na verdade é no ombro. Então isso são fundamentos. É como se você aprendesse o básico do básico do básico. Então quando você coloca a sua energia, coloca o seu foco no aprendizado dos fundamentos, isso vai amenizar a dor do processo. Porque durante o processo, se você sabe, se você aprendeu os fundamentos, tem isso claro na sua cabeça, criou-se essa memória muscular na questão do esporte, no exemplo do esporte, por exemplo. Criando essa memória muscular do esporte, quando você está no processo, a dor do sofrimento de passar pelo processo vai ser bem amenizada, porque você já sabe o que deve ser feito. Então, eu trago aquela frase, eu até falei essa frase ontem, uma frase que eu postei no meu Instagram, uns dias atrás, que o prazer do sucesso é construído na dor do processo. E essa dor pode ser minimizada pelos antídotos que eu estou passando hoje, por exemplo, o fundamento. Tá, beleza, Cadu, você está falando Genesi, agora a live ficou
top com a sua presença. Muita saudade de você, Genesi. Um abração aí para toda a galera do interior de Rondônia. Saudade. Beleza. E aí, o que você está falando de fundamento com comportamento humano? O que tem a ver isso? Eu vou te explicar agora o que tem a ver. Quais são os fundamentos seus, por exemplo? O que pode ser um fundamento de uma pessoa? Valores, crenças, comportamento, capacidades, tudo isso são os fundamentos. É a sua raiz, é o que te impulsiona a cada dia. Quais são os seus valores? Genesi, orgulho é meu de ter você aí. Quais são os seus valores? Quais são suas crenças? Quais são as suas capacidades? Você sabe disso? Você tem consciência de como que esse conjunto funciona aí dentro da sua mente? Se você souber disso, você já está um passo além, sei lá, de muitas, dezenas de pessoas, talvez centenas de pessoas. Agora, quando você não conhece quais são os seus fundamentos, é um outro antídoto. Você precisa se conhecer. O outro não, eu tô dentro do antídoto dos fundamentos. Então, conhecer valores, conhecer suas capacidades, suas crenças, isso vai te dar possibilidade, se durante o processo de aprendizagem que você está passando, ou seja, qualquer outro processo que você esteja passando na sua vida, quando você se conhece e sabe onde está fincada as suas raízes, você sente menos dores, talvez, e uma dor do processo pode ser uma dúvida se eu estou no caminho certo ou não, se é isso que eu quero para a minha vida ou não. Pode ser uma dor de outra pessoa buzinando no seu ouvido, por que você está fazendo isso? E aí, quando você tem certeza de quem você é, ou seja, conhece os seus fundamentos, essa vozinha vai, tipo, não importa, entendeu? Show de bola. E tá, conhecer fundamentos. Então eu disse que é importante conhecer, mas vamos mais além um pouquinho, vamos pensar um pouquinho mais além. Por que é importante? Por que é importante conhecer os fundamentos? Eu quero que você acompanhe meu raciocínio e vá um pouco mais além. Quando você sabe dos seus fundamentos básicos, das suas raízes, das suas origens, você muito provavelmente, em consequência, vai saber com mais facilidade o que você precisa melhorar. Então o foco começa a ficar muito específico na sua melhoria, o que você pode melhorar. E não no que os outros estão falando para você, e não na dúvida se você está no caminho certo ou não, se está na direção certa ou não. E por que é importante saber o que você precisa melhorar? E saber os fundamentos. Vamos evoluir um pouco mais nesse pensamento aí. Quando você desconhece as suas habilidades, quando você não conhece do que você é capaz, quando você não conhece as suas habilidades naturais, você pode talvez começar a passar por um processo de desenvolvimento de habilidades que não são as suas naturais, não são habilidades que você nasceu para usar. Não são capacidades naturais suas. E aí isso pode gerar talvez dor, talvez desconforto, talvez insatisfação. Já teve aquele, não, talvez você não, mas se você tiver sentido também, não tem problema. Mas se você conhecer também uma pessoa, já conhece uma pessoa ou você mesmo que sentiu que, nossa, tá pesado para mim. Nossa, a vida tá tão cruel comigo, tá me exigindo tanto, acho que eu não vou conseguir. Tudo são falas que pode indicar, não vou dar certeza aqui, mas pode indicar que essa pessoa está num desenvolvimento de habilidade que não são as naturais dela. Ela está num processo de, eu vou usar um termo aqui, elasticidade comportamental. E eu vou explicar rapidinho o que é elasticidade comportamental. Lembrando aqui rapidamente, abrindo parênteses no conteúdo de hoje, perfis comportamentais são as suas habilidades naturais. Então, assim, existem 4 perfis e 4 características bem definidas dentre esses 4 perfis. E quando, por exemplo, tem um perfil que adora organização, que adora fazer certo, que adora fazer metodicamente as coisas, o meu perfil é muito diferente desse. Por exemplo, as minhas coisas são feitas assim, ó.
é quando eu resolvo fazer. Entendeu? Por exemplo, a live que eu tenho para vocês, eu já contei para vocês que eu tenho um script aqui no meu computador. Só que essa live surgiu de um insight. Eu vou falar de insight um pouco mais à frente, nessa live ainda. Segura aí. Então eu não planejei essa live, tipo 2 semanas, estou planejando, estou pesquisando. Não, me veio uma ideia, me veio um insight, eu sento aqui no computador, aí eu vou utilizar as melhores habilidades desse perfil que é organizado para organizar as ideias e preparar a live. Diferente, se uma pessoa com esse perfil fosse organizar uma live, ela estava pesquisando sobre o assunto talvez há 2 semanas, talvez há 1 mês, e a live seria perfeita. Perfeita não, beirando a perfeição. Não que a minha não seja, a minha eu considero que é muito boa, mas talvez a dessa pessoa seja mais organizada, digamos assim, entendeu? Então, voltando, né, eu fecho parênteses de perfis comportamentais. Quando você não sabe os seus fundamentos, quais são os seus fundamentos? Então eu disse que você vai talvez construir uma habilidade que não é a sua natural, e por isso que dói. Por isso que você talvez sente desconforto, sente que a vida está pesada, está carregada nos seus ombros. Entendeu? Show de bola. E aí eu costumo falar o seguinte: quando a pessoa não está na sua habilidade natural, ela costuma aceitar propostas ao invés de se submeter ao propósito. Fez sentido isso para você? E aí, Genessia, como que tá aí o interior de Rondônia? Tenho saudade de umas coisas daí. Me permite te perguntar, de 0 a 10, imaginando que 10 é o mais importante, o mais top. De 0 a 10, o quanto o tempo é importante para você? O quanto o seu tempo é importante para você? E você que não assistiu a live ao vivo, que está assistindo essa live gravada, pode escrever nos comentários aí também o quanto o tempo é importante para você, de 0 a 10, coloca a nota aí. E você que está ao vivo aí, coloque nos comentários, de 0 a 10, o quanto o tempo é importante para você. Muito importante, né, João? Muito importante, 10. Já vou compartilhar para mim também, o meu tempo é muito importante para mim. Beleza, eu imagino que para você que está ao vivo aí assistindo, e para você também que está assistindo a gravação, o tempo seja um bem valiosíssimo para você. Neiva também 10, as notas serão altíssimas, se não for um 10, talvez um 9, 9.7, 9.8, beirando aí. Mas enfim, quando você está no seu ambiente não, Cadu, nas suas habilidades naturais, você vai evitar de perder tempo. Quando você tem que aprender alguma habilidade que não é a sua natural, eu falei isso agora há pouco, você vai perder muito tempo da sua vida aprendendo algo que não é o seu natural. E por isso que eu falei que talvez você sente pesado, sente desconforto, porque você está perdendo tempo. Talvez você poderia estar aprimorando a sua melhor habilidade ao invés de estar aprendendo uma habilidade que não é a sua natural. E o tempo, você perdendo tempo, você pode estar perdendo a oportunidade também de ajudar muito mais pessoas do que você imagina talvez ajudar na sua vida. E eu não estou fugindo do tema, tá? A gente está falando ainda de compromisso, estamos falando ainda de antídoto para as dores, e tudo isso, toda essa narrativa que eu estou falando para você de habilidades naturais, aprender habilidades naturais, está dentro do comprometimento. Por que, Cadu, que está dentro? Porque quando você descobre, lembra que eu falei de fundamentos, quando você entra nos seus próprios fundamentos
e aprende, começa a desenvolver as suas próprias habilidades, o seu compromisso, o seu nível de comprometimento com você vai nas nuvens, talvez até além das nuvens, porque você vai estar aprendendo, desenvolvendo algo que você gosta. Por isso, a importância de saber quais são os seus fundamentos e a importância de saber quais são as suas habilidades naturais para aumentar o seu comprometimento, para diminuir a dor do seu processo. Genesi, só falta eu não, cara, eu tô muito bem à vontade em Goiânia e pode fazer uma visita em Goiânia, não tem nada de errado com isso. Vamos lá falar um pouco mais de antídotos. É isso aí, Genesi, o tempo nos ensina demais. Vamos falar um pouquinho agora, deixa eu te trazer uma experiência pessoal, do meu compromisso, por exemplo. E o nível de comprometimento que eu tenho comigo mesmo, ele é tão alto, e isso pode acontecer com você também, quando o seu nível de comprometimento é altíssimo, isso vai transbordar para fora, isso vai ser mostrado para as outras pessoas, talvez num nível, numa abrangência que você jamais imaginou. Por exemplo, para fazer essa live, eu tenho uma crença possibilitadora dentro de mim. Crença possibilitadora, eu te falei que crença é tudo que você acredita, beleza? Quando eu falo crença possibilitadora, são crenças que vão te ajudar, crenças que vão alavancar você, vão te levar para o sucesso. Como existem crenças limitantes, são crenças que vão te bloquear do caminho ao seu sucesso. Isso a gente só consegue identificar, tá? Crenças possibilitadoras e limitantes dentro de um processo de coaching, por exemplo. O Genesi está aí, que não me deixa mentir. Dentro da PNL a gente trabalha muito isso também, programação neurolinguística, crenças possibilitadoras e crenças limitantes. Mas enfim, foi só outro parênteses. Então eu tenho uma crença possibilitadora dentro de mim, que quando eu aperto o botão aqui do ao vivo para fazer essa live, eu posso falar 1 hora para 0 pessoas, que isso não vai me afetar de forma alguma. Por quê? Nossa, Cadu, mas você vai falar para ninguém? Vou falar para ninguém. Sabe por quê? Porque eu sei que essa live ela vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada no Instagram, eu vou colocar uma gravação no meu Facebook, eu vou colocar uma gravação no meu YouTube, e isso vai ficar talvez para a eternidade. O que eu falo aqui pode ajudar uma pessoa amanhã, como pode ajudar milhares de pessoas daqui a um tempo. Então o meu compromisso interno, o meu nível de comprometimento é altíssimo, porque eu tenho essa crença possibilitadora de ajudar as pessoas, independente se as pessoas estão me ouvindo agora, nesse momento, ou estão ouvindo uma gravação, como você, por exemplo. E vocês que estão ao vivo vão aprender agora comigo. E eu aproveito para agradecer cada um de vocês que está ao vivo aqui comigo, me doando talvez o que é de mais importante. Opa, pausado devido... Voltou? Deu aqui um aviso de conexão, só me dá um joinha, ver se voltou aí a live para vocês. Só manda um joinha aí para ver se voltou a conexão. Facebook, tudo bom com vocês? Ah, o Genesi está aqui no Facebook também. Tony, valeu Tony pela presença e audiência. Você do Instagram, joinha, valeu João. Valeu pelo feedback. Então, quem está no Facebook, vou continuar aqui no Instagram, beleza? Então vamos lá. Eu falava que sim, eu vou fazer a live para 0 pessoas, porque o meu comprometimento é com as pessoas que vão aprender. Beleza, eu só me localizei aqui, então quando o Instagram me avisou que a conexão estava ruim, eu ia agradecer cada um de vocês que está doando talvez um bem que seja tão grande para você, que é o tempo, para me assistir ao vivo aqui. E agradecer você também que está doando o seu tempo para assistir essa gravação. Então eu espero devolver com bastante conteúdo e devolver à altura da doação do seu tempo o que eu tenho para ensinar para vocês, o que eu tenho para gerar insights em vocês. Ok? Top demais! Vamos lá continuar ainda? Eu falei que é importante conhecer os fundamentos, né?
E aí, no início da live, eu falei que um dos antídotos realmente é o comprometimento e a consistência, não só com você, também com as pessoas que estão ao seu redor. Existe na PNL, e eu já falei isso em outras oportunidades, em outras lives, existe um conceito chamado conceito da ecologia, que esse conceito ele nos ensina o quê? Que tudo que eu vou fazer de atitude, todas as escolhas que eu vou fazer no momento presente, eu preciso pensar se vai ser bom para mim e se vai ser bom para as pessoas que estão ao meu redor, para quem convive comigo. Se a minha atitude não for possível fazer o bem para as pessoas que estão ao meu redor, pelo menos que seja possível não atrapalhar ou não fazer o mal para quem esteja ao meu redor. E esse conceito da ecologia traz também a responsabilidade do compromisso com o outro. Quando a gente internaliza isso e muda o nosso pensamento e muda o nosso sentimento, lembra que eu falei sobre isso? Pode mudar o nosso resultado. E aí quando eu mudo isso e cada atitude que eu vou fazer eu penso no outro também, nossa, isso te leva a um patamar muito mais elevado do que você já imaginou até hoje. Valeu, Genesi, muito obrigado pela sua presença. Cara, manda um abraço para sua filha, manda um abraço apertado para ela, sucesso para ela, para essa criança, para a família que vocês estão construindo. Valeu demais, um abração. Então vamos continuar aqui. Então eu estava falando que é importante você se compromissar com o outro também. Imagina eu, lá nas minhas lojas, imagina eu que era gestor de equipe, você que não me conhece, eu era gestor de equipes, imagina eu lá na minha loja, sem compromisso algum com a minha equipe, sem eu me preocupar se cada um que chega na loja está bem, está mal, se ele está doente ou não, se ele está feliz ou não, porque eu falei doente físico, mas também existe também o mal mental, digamos assim. A pessoa pode estar emocionalmente abalada, ela pode estar com a saúde emocional baixa. Então esse comprometimento existe com a outra pessoa também. E é um antídoto que serve para você também. Porque quanto mais você se doa, a espiritualidade fala isso, e eu não quero entrar aqui em qual doutrina é certa e qual doutrina é errada. Todas estão certas, não tem nada de errado com o que você acredita na sua espiritualidade, mas eu acredito que a maioria delas tem um pensamento em comum, que quando você pensa em prol do outro, você está fazendo um bem para o seu espírito, você está fazendo um bem para o seu nível superior. Lembra que eu falei da pirâmide de níveis neurológicos? O que você acredita no nível superior, no pensamento elevado, influencia até no seu ambiente. Então isso faz bem para a sua alma. Se faz bem para a sua alma, com certeza vai diminuir as dores do seu processo. Então você precisa se comprometer com você e se comprometer com a pessoa que está ao seu redor, com a pessoa que está ao seu lado, com a pessoa que trabalha com você, com a pessoa que te ajuda a chegar no objetivo que você quer, porque vivemos em comunidade, beleza? Certo? Dito isso, vamos embora continuar, vamos embora para frente. Eu disse de compromisso e consistência, né? Aí é legal falar, lembrei também de uma coisa aqui agora. Eu falei que eu tenho um compromisso, um nível de comprometimento altíssimo com você. Com você que está assistindo, com você que está vendo a gravação e com você que vai assistir isso, sei lá, daqui quanto tempo. Esse nível tão alto dentro de mim, eu trouxe esse antídoto do comprometimento tão forte para dentro de mim, que até na tela do meu celular, não vai ser possível te mostrar agora, mas tem lá, compromisso e comprometimento escrito na tela do celular. Para toda vez que eu abrir meu celular, eu me lembrar que eu preciso ser compromissado e preciso ser comprometido com o que eu quero e com as pessoas que eu estou me dispondo a ajudar. Então, você, quando escolher entrar numa jornada, quando você escolher passar por um processo, seja esse processo o que for, mas quando você escolher entrar num caminho e caminhar em direção ao seu objetivo, você precisa entender que você vai
precisar mudar seu mindset. O que é mindset, Cadu? Mindset, lembra que eu falei numa outra live? Pensamentos e sentimentos. Você vai precisar mudar a configuração dos seus pensamentos, mudar a configuração dos seus sentimentos. Porque, como eu disse, quando você escolher passar por um processo, vai vir as dores, vai vir os desconfortos, vão aparecer as dúvidas, e quando você mudar esse pensamento, olhando sempre lá no objetivo que você quer, essas dores vão ser amenizadas, diminuídas. Lembra que eu falei também em alguma vez sobre visão de futuro? Visão de futuro, quando você está focado lá na frente, quando você sabe onde você quer estar, quem você quer ser, com quem você quer estar, isso, se você focar nisso, a possibilidade de você dar importância para quem está de fora, dar importância para as... Lembra que eu falei dos bochichos? Vai diminuir bastante, porque não vai importar o que as pessoas falam, não vai importar o que o mundo fala, o seu foco está tão lá na frente no que você quer, que isso vai te levar sem titubear, sem tropeçar. Isso também é um antídoto para as dores do processo. Por exemplo, me diz aí, quem que estiver assistindo, ou você que está vendo aí a gravação, já quis ter uma barriga chapada em algum momento da vida? Eu te falo que eu já quis ter uma barriguinha chapada. Vamos lá, faz aí. Já quis ter? Sim ou não? Quando você imaginou, por exemplo, como eu já imaginei em algum momento da minha vida, que eu quis ter uma barriga chapada, qual que é o processo que eu tenho que passar para chapar a minha barriga? Academia, abdominal, muito abdominal, talvez mudar a minha alimentação. Então tudo são processos, é um processo de academia, é um processo de alimentação. Sei lá quanto tempo vai durar esse processo, depende de cada um, depende de cada organismo, depende do compromisso que você assumiu e do nível desse compromisso que você colocou para você passar por esse processo. Então por isso que eu falei, quando você escolhe entrar numa jornada, quando você escolhe passar por um processo, quando você escolhe entrar numa caminhada, você precisa mudar seu mindset. Precisa mudar o seu pensamento em relação ao processo que você vai passar. Ou dá certo, não é isso mesmo. E aí, Neiva, eu acho que as respostas chegam atrasadas, então depois que eu começo a falar que as respostas começam a chegar. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Então você que já falou aí que quer ter uma barriga chapada, já ouviu eu dizer, né, que você precisa passar pelo processo, você precisa se comprometer com o que você tem que fazer para chegar na barriga chapada. Ah, mas tem tanto equipamento aí que dá choque, sei lá, tanto suplemento, enfim, tudo é processo, não é? Se você comprar o equipamento lá na internet para dar choque, é um processo. Se você entrar numa onda aí, numa vibe de alimentação, de mudar a alimentação, é um processo também. Não só o exercício é um processo. Tudo que vai envolver a sua jornada até o objetivo é um processo. Tudo, absolutamente tudo. E você vai ter que mudar os seus pensamentos, talvez iniciais, para você passar por esse processo. E essa mudança de mindset, esse trabalho mental de construir novos pensamentos em relação ao processo que você vai passar, é outro antídoto para diminuir a dor. Quando você traz para o seu consciente, para o seu pensamento consciente, que você vai passar pelo processo, que você só vai chegar ao resultado quando terminar esse processo, suas dores vão ser diminuídas, vão ser amenizadas. E Andrei, cara, quanto tempo mesmo, ó,
Fala aí, tamo junto, continua na live aí e para pegar esse conteúdo bastante legal. Cara, agradeço demais a sua presença. Então vamos lá. Compromisso e consistência. Compromisso e consistência. Ótimo. E aí você precisa estar compromissado. Tem algumas coisinhas. Eu falei que tem que estar compromissado com você. Mas você tem que estar compromissado também com o conteúdo que você escolher aprender. Por exemplo, talvez um treinamento que você escolha fazer, um curso. Imagina um curso de inglês, né? A pessoa não vai aprender a falar inglês em 2 dias, em 3 dias. Talvez ela vai demorar aí alguns meses. Você precisa, na verdade, se comprometer com o conteúdo que você está absorvendo. Entender que aquele conteúdo ele vai ser dado a você em pequenas doses, porque não adianta você pegar todo o conteúdo de inglês, que você não vai saber falar de uma vez só, você tem que aprender, lembra que eu falei lá no início? Fundamentos. Olha, quem apareceu? Amanda, indicação da Neiva, seja muito bem-vinda, Amanda, eu acho que você vai gostar muito do conteúdo que eu estou falando aqui. O antídoto para as dores do processo. Então, quando você estabelece, por exemplo, eu estava falando do aprendizado de inglês, e pode ser um aprendizado também de empatia, pode ser um aprendizado de comportamento humano, pode ser um curso de PNL, o qual eu já fiz também, a formação em PNL, pode ser qualquer aprendizado. Aprendendo os fundamentos, você vai passar pelo processo com mais tranquilidade. Eu já falei isso. Beleza. Eu falei de visão de futuro agora há pouco. E aí eu fiz uma anotação aqui que eu não poderia deixar de falar para você. Quando você estabelece a sua visão de futuro, quando você cria na sua mente onde você quer chegar e quem você quer ser lá no futuro, talvez com quem você quer ser, você está mandando um comando para o seu cérebro. Márcia, muito bem-vinda, Márcia, a live, grande parceira, eu acompanho você também, Márcia, show! Então você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que você está construindo isso, e talvez a intensidade da sua construção, da sua visão, da sua construção, da sua visão de futuro, isso vai levar você até as sensações do seu futuro. Isso vai trazer o sentimento de como você vai se sentir lá na frente. E eu falei que eu fiz formação em PNL, né? Na PNL a gente aprende muito, isso chama indução, são exercícios que a gente faz com a mente para poder imaginar esse futuro, nesse caso específico que eu tô te falando, e você não tem noção da potência que é a pessoa imaginar o futuro. Eu faço isso dentro dos meus processos de coaching e isso ameniza muito as dores do processo. Em certo momento do processo que eu faço esse exercício para ela se imaginar no futuro, existem pessoas que até sentem eu falei no início da live se a pessoa é sinestésica ou visual ou auditiva. Tem pessoas que ouvem os sons, tem pessoas que sentem, que se arrepiam. Inclusive eu me arrepiei agora, porque falar do que a gente gosta e falar do que a gente sabe fazer, lembra do que eu falei ontem? Que o poder de falar eu não sei, isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer com propriedade, então eu sou legítimo para te falar isso. E lembra que eu falei ontem que quando você fala o que não sabe, quando você fala o que você sabe, isso gera autoridade? Então eu estou trazendo um exemplo hoje. Eu arrepio quando eu falo porque eu tenho autoridade para falar, porque eu faço isso muito bem feito. E eu sei que uma visão de futuro bem construída, bem mostrada para a pessoa, isso vai dar as sensações para ela de como ela vai estar lá no futuro. Isso talvez, na minha humilde opinião, seja um dos antídotos mais fortes para amenizar as dores do processo. É você se imaginar. Se imagina, eu dei o exemplo com a barriga chapada,
se imagina falando inglês fluentemente, se imagina sendo um líder empático, um líder que não precisa de mandar as pessoas fazerem as coisas, as pessoas fazem porque elas confiam no seu líder, as pessoas fazem porque elas se sentem à vontade, elas se sentem protegidas, elas se sentem acolhidas, amparadas. Eu poderia falar vários outros adjetivos aqui, mas esse poder de imaginar, de você ter a sua visão de futuro clara na sua mente, vai amenizar muito as dores do seu processo. Tava travando, Ni, mas já voltou, né? Tá ok? Tá, mas já voltou. Manda um joinha aí pra quem falou que travou. Andrei, Ni. Acho que tá legal agora, né? E eu falei de visão de futuro numa outra live, a jornada do líder ímpar. Para você depois, busca lá essa live, jornada do líder ímpar. Tá lá sobre visão de futuro também. A chuva tá geral, né, gente? Ainda bem. Chuva é muito bom. O sol também, não tem nada de errado com isso. Beleza, beleza, beleza. Onde estamos? Tá. Fiz uma outra anotação aqui que eu não poderia deixar de falar para você. Mesmo quando eu bati tanto na tecla sobre habilidades naturais, que é o fundamento, o seu fundamento como ser humano, na verdade, eu bati tanto nessa tecla, e ela é tão importante que até quando você descobre as suas habilidades naturais, pode ser que você talvez nunca tenha usado essas habilidades, e você vai ter que praticar elas também. É mais um antídoto para as dores do processo que você esteja passando, ou do processo que você se planeja passar daqui para frente, você não só descobrir as habilidades naturais, mas praticar as suas habilidades. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo meu de novo. Lá nas minhas lojas, quando eu entendi que eu precisava colocar na mesa, digamos assim, precisava colocar para fora de mim o exercício da empatia, eu vou te contar que eu tinha um perfil que era beirando a arrogância, beirando o autoritarismo, tá? Eu não era essa pessoa tão gente boa que você tá vendo aí agora, não, tá? Eu já fui muito difícil de comportamento, muito difícil de se relacionar com as pessoas. Beleza, isso é um processo de melhoria constante. Passei por ele, hoje eu estou legítimo para falar que eu já fui assim e hoje eu sou diferente. Mas quando eu entendi que eu precisava colocar essa empatia para fora, isso foi difícil. Por isso que eu falei, hoje é uma habilidade natural minha, ser empático, conversar, ouvir. Eu sinto que é uma habilidade que eu nasci para ser assim. Só que como eu não praticava ela com tanta frequência, quase zero, quando eu comecei a colocar ela, como se ela tivesse enferrujada. Sabe quando você pega uns móveis velhos, tira uns panos assim, vê aquele tanto de teia de aranha e tal? Então, eu me senti assim. Poxa, como é que eu vou ser empático? Como é que eu vou perguntar para a pessoa, e aí, como é que você tá e tal, como é que foi seu dia? Aquilo foi extremamente difícil para mim, não chegou a ser doloroso, porque era uma habilidade natural minha, mas ela foi difícil. Então, quando você descobrir as suas habilidades naturais também, pode ser que você encontre talvez um obstáculo, um pequeno obstáculo da falta de prática. E eu falei ontem na live que eu fiz o poder do eu não sei, da expressão eu não sei, que você tem o controle na sua vida da sua periodicidade, da sua prática. Aquilo que você não sabe ou aquilo que você sabe muito pouco, você tem no seu controle o quanto você vai praticar para saber, o quanto você tem que aprender de conhecimento ou o quanto tempo vai demorar esse conhecimento para você realmente sair do campo do eu não sei e ir para o campo do eu sei, eu sou legítimo, eu tenho autoridade para falar nisso. Então eu falei isso ontem e eu trago hoje de novo, por isso que eu faço as lives meio que casadas assim, é muito legal fazer essa transição de conteúdo. Quando você, falando das habilidades naturais, você tem o poder de praticar essas habilidades e elas precisam
ser praticadas, mesmo que sejam as naturais. Você nasceu para ser, mas você não nasceu fazendo elas, entendeu? Muito bacana você ter essa consciência, beleza? Tomara que eu tenha passado, tomara que eu tenha explicado de uma forma tranquila e clara, para você entender que mesmo sendo natural, você precisa praticar. Show de bola, show de bola. Último antídoto. Eu falei de compromisso, falei de consistência, falei de fundamentos, agora eu falo de compromisso com a qualidade. Não basta você só se comprometer. Lembra do porquinho lá na parábola? Ele começou a se comprometer com a alta qualidade. Lembra que eu falei que ele começou a gastar mais tempo pensando no café da manhã? Aquele porquinho da parábola estava extremamente comprometido. Por isso que eu falo a parábola antes do conteúdo. Para você entender que não é só o fato de estar comprometido. Você tem que estar comprometido com a qualidade do resultado. Entendeu? Qualidade do resultado. Cara, você sabe que me veio um insight agora, justamente isso, porque lá no início da parábola, a galinha também estava comprometida, só que ela talvez não estava comprometida com o resultado, né? Eu não tinha pensado nisso. Muito legal. Muito bacana isso. Eu separei um outro contexto, um outro conceito para falar para vocês. Só que a live foi tão produtiva, infelizmente não vai dar tempo para eu falar isso para vocês, mas eu vou encaixar esse conceito numa outra live e vou passar isso para vocês. E lembra que eu falei nessa mesma live que o meu comprometimento é tão alto com você que eu não tenho a preocupação de estar 0 pessoas ou 1 pessoa, enfim. Com o conteúdo também. Eu faço um script e eu vou seguindo esse meu script. Só que, como que o nosso cérebro funciona? Eu já falei em algum momento sobre flow, mas flow, só abrindo parênteses, flow é quando você está usando as suas melhores habilidades num ambiente desafiador. Eu já falei para você que fazer uma live é um momento desafiador para mim, porque por mais que eu conheça o conteúdo, por mais que eu sei como passar, eu estou falando ao vivo para pessoas. Então é um desafio, eu preciso fazer você entender de forma clara e de forma transparente o conteúdo. E eu estou tão em flow quando eu estou fazendo a live que todo o conteúdo que eu preparo e eu estou falando para você, meu cérebro traz ideias e eu vou completando esse conteúdo que acabou ficando um conceito para trás, que eu não vou falar ele hoje, mas vou falar ele em outra oportunidade. Então, qual que é a conclusão dessa live de hoje? Você, quando escolher passar por um processo, quando você escolher uma jornada para seguir, você tem a consciência que vai sentir dores não no sentido de ser ruim, mas no sentido de obstáculos. Você vai encontrar dores suas, você vai encontrar dores alheias, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar desanimação, talvez, sua, de outras pessoas. Só que com todos esses antídotos que eu te passei hoje, e faltou só um antídoto, você vai passar pelo processo com as suas dores minimizadas, com as suas dores num nível totalmente plausível e possível de senti-las. Legal? Então pode escrever aí, o momento é seu. Quer mandar alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Fique à vontade nesses 2 minutos que nós temos. Vocês falando de conexão, aí ó, o Facebook encerrou a transmissão. Agora voltou de conexão. Legal. E aí, a live foi boa? Joinha pra cima, joinha pra baixo, o que você achou? E você que chegou até o final dessa gravação, gostou da live? Escreve aí pra mim, deixa a sua percepção, escreve aí pra mim o que você achou de melhor dessa live, talvez o que fez mais sentido para você nesse conteúdo que eu te expliquei hoje. É isso aí, gente. Eu
Desejo para vocês uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana e que a nossa semana seja completamente produtiva ao máximo que a gente possa fazer dentro das nossas capacidades. É o mais importante. Bom, então eu já vou encerrando. Um abraço para cada um de vocês. De novo agradeço o tempo que vocês me deram hoje, que eu falei que é um bem valiosíssimo. E espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo da melhor maneira que vocês puderem. Valeu, um abraço e até a próxima.